Nossa conferência foi muito positiva. Eu considerei bastante produtiva naquilo que nós gostaríamos de transmitir, embora eu considere que seja um tema muito denso e a falha, pelo menos em dois aspectos, no sentido da linguagem, de expressar aquilo que é tão profundo, às vezes fica um pouco deficiente, e às vezes a compreensão de quem também está ouvindo pode não abarcar tudo aquilo que foi dito ou foi intencionado dizer, mas nós estamos no caminho, né? Vamos falar muito sobre essa questão da gestação, não propriamente do anticristo, né? Mas a gestação também do novo homem, a gestação de Cristo, como Paulo diz, até Cristo ser formado em vós. Essa questão da gestação é uma questão muito importante, porque a vida cristã, ela não consiste em um método. Vida cristã não é método. Vida cristã não consiste num manual de regras, de comportamentos, de lei, ou de que seja meros princípios, né, exteriores, ainda que tenha os princípios, mas a vida cristã não consiste numa religião manufaturada, em que o homem é o principal articulador por meio de ritos, amém, meu caro? Por meio de ritos e por meio de procedimentos. A vida cristã, ela consiste numa experiência interior, de coração, de alma, de espírito. E embora isso seja algo tão evidente, porque a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, amplamente nos fala sobre esse assunto, mas nem todos os cristãos, eu poderia dizer a maioria esmagadora dos cristãos, ainda não compreenderam essa vida cristã no seu aspecto orgânico, no aspecto da gestação, do novo nascimento, de uma nova consciência, como diz Ezequiel no seu livro do Antigo Testamento, de um novo coração, de um novo espírito. Mas nós estamos evidenciando isso nos nossos estudos para que os irmãos possam apreender. Eu até mesmo diria que os irmãos precisam não somente ouvir, mas também inquirir, perguntar e também falar para outras pessoas e procurar, na medida do possível, compreender mais e mais esse tema dentro das Escrituras, para que nós possamos nos livrar ou nos libertar daquilo que nos foi legado. Nos foi legada uma visão muito equivocada do ser cristão. Então, os cristãos do século XX e século XXI, eles são herdeiros de uma percepção equivocada que surgiu desde o nascimento da igreja oficial do Império Romano, e também passando depois pela Reforma Protestante, e também pelas igrejas evangelicais ou evangelicalistas, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer isso. Talvez o grande texto da Escritura que mostra essa mudança radical no entendimento seja o Evangelho de João, capítulo 4. Imagine vocês que a mulher samaritana, ela vivia um conflito, porque havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos acerca do local devido em que se devia adorar o Criador. Então os judeus tinham a plena convicção e certeza que o lugar era em Jerusalém, mais especificamente no Monte Moriá, onde havia o templo construído ali de Salomão. Os samaritanos, por sua vez, acreditavam que o local deveria ser ali em Samaria, mais especificamente no Monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo em rivalidade ao templo de Jerusalém. E além deles terem essa disputa do lugar adequado, eles também tinham uma questão do modo adequado de se adorar. Ou seja, como ocorria essa adoração. Então eles tinham um tanto de ritos, né, em que eles procediam, fossem com os sacrifícios ou com as ofertas de fina flor de farinha, bolo, pães que eles ofertavam, o incenso que eles queimavam, né? Ou seja, era todo um procedimento ritualístico e cerimonial que eles ofereciam a Deus. Então tinha essas duas questões. Então a mulher samaritana estava ali naquele meio, querendo saber não somente o lugar, mas também a forma correta de adoração. E embora seja um pensamento arcaico, mas até hoje prevalece na maioria dos cristãos,
ela perguntou para Jesus Cristo onde nós devemos adorar. Afinal, qual é o lugar? E este momento é o momento em que Cristo traz uma chave de interpretação, dizendo: olha, o tempo mudou. Os cristãos têm que entender isso, que com a encarnação do Verbo, há uma mudança dispensacional. A humanidade entra numa idade que Paulo fala aos Gálatas, que é a idade da maioridade, em que agora todas as coisas da infância devem ser deixadas para trás. Tudo aquilo que é da infância, no sentido de que, não podendo o homem, na sua infância, compreender as coisas como de fato elas são, então usava-se um método pedagógico de ensinamento. Por isso que se falava em lugar de adoração, em templos, em rituais, em cerimônias. Mas Cristo diz: vem a hora, e já chegou, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E a palavra-chave aqui é o verdadeiro. A palavra verdadeiro. Por quê? Porque ele não fala em que o adorador adorará o Pai. Ele diz o verdadeiro. Agora, cuidado com esse verdadeiro, não implica que haja um falso. Essa expressão verdadeiro está querendo dizer o seguinte: que antes, os adoradores, por mais verdadeiros que eles fossem no seu coração, eles adoravam por meio de sombras e figuras. Ou seja, não era a verdade, não era a realidade. Portanto, o Pai procura verdadeiros adoradores, ou adoradores que o adorem agora na realidade das coisas espirituais. Ou seja, a partir de então a adoração se dá no espírito humano e em realidade. Ele diz que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito, ao lugar, e em verdade é o meio. A verdade é Cristo. Cristo é o cumprimento substancial de tudo aquilo que for anunciado no Antigo Testamento concernente a Ele. Ele é o cumprimento, portanto, há uma mudança radical. Cristo estabelece essa mudança. E essa mudança, ela implica muitas coisas. Ela implica que nós devemos desenvolver, pelo menos, uma visão sobre a vida cristã em 4 fundamentos. Quero que os irmãos abram em Colossenses capítulo 2. Estou retomando o ponto de onde eu parei, e eu falava sobre a vida cristã. E comecei a demonstrar como que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, quando ele fala acerca da vida cristã, ele fala de uma vida em plenitude. Se vocês observarem, eu vou retomar só um pouquinho para não ficar fora do entendimento do que eu disse. Capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo ele adverte os cristãos contra qualquer tipo de engano que pudesse afastar os cristãos de Colossenses, ou melhor, de Colossos, da verdadeira experiência cristã. Só cuidado, porque muitos virão com suas filosofias, sutilezas, tradição dos homens, e vão querer enredar vocês, vão querer enganar vocês. Ele diz então, no versículo 9, que os cristãos não deveriam, no caso, se deixarem enredar por essas questões, porque afinal, Cristo, ele representa tudo na experiência cristã. Versículo 9, 10 e 11, 12, 13, vai demonstrando não somente o que Cristo é para o crente, mas sobretudo aquilo que Cristo fez por ele e para ele. Por isso no 16 em diante, esse é o ponto, Paulo começa a dizer então que existem 2 fundamentos do engano para os tempos presentes, entenda isso. E ele também vai apresentar outros 2 fundamentos da verdade. O que eu quero dizer com isso? É como que Paulo dissesse: olha, o que a vida cristã não é. Vamos pensar isso. O que a vida cristã não é. Ele vai mostrar 2 aspectos
daquilo que não é a vida cristã, e depois ele vai colocar outros dois aspectos daquilo que é a vida cristã. Vocês estão me entendendo? Então, primeiramente ele diz, o que não é a vida cristã? É uma vida baseada no legalismo ou na prática cerimoniosa da lei. Ele diz no 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ele está dizendo, olha, se porventura alguém querer induzir vocês, ou dirigir vocês ao desenvolvimento de uma vida cristã, no sentido de práticas religiosas, como que abstinência de comidas e de bebidas, ou que seja a prática de comidas cerimoniais, né? Deve-se comer essa comida nessa data não pode comer, né? Lembra do que Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos capítulo 14, versículo 17, salvo engano. E está dizendo assim, se alguém porventura quiser induzir vocês a praticar uma vida cristã baseada em cumprimento de festas, ou da prática da festividade da lua nova, ou da guarda do sábado, de dias, então esse é um fundamento do engano, é a base do engano. Por que eu chamo de fundamento e de base do engano? Ora, porque tudo que você constrói tem um fundamento. Então quando você instaura uma religião meramente humana, no fulcro do entendimento humano, sem a realidade divina, se lança um fundamento. Quando as pessoas não estão ensinando que os cristãos devem viver a vida cristã nesta base, na base de cerimônias, na base legalista, na base da lei ou na base de lei. Então este é um fundamento do erro. Paulo diz, vida cristã não consiste na prática de coisas. Isso aí você pode eliminar do seu entendimento. A vida cristã não acontece no exterior do homem, embora ela se manifeste exteriormente. Mas a vida cristã, igreja, quando se fala de igreja, infelizmente, nós temos a tendência de pensar no salão de reuniões, temos a tendência de pensar, inclusive, nos hinos que se cantam, no aviso que se dá entre o louvor e a palavra, ou o momento de ofertas, ou mesmo a pregação em si mesma. Enquanto que a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, é algo orgânico. Nada pode destruir a igreja. Ainda que ela não se reúna, que não haja um local de reuniões, a igreja ela sempre vai existir enquanto o corpo místico de Cristo. Então ocorre que Paulo descarta essa ideia de vida cristã enquanto coisas, no aspecto positivo, de coisas cerimoniais, de festividades. Entretanto, no versículo 20 do capítulo 2, ele apresenta um outro erro e faz também mais uma correção, dizendo, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele está dizendo aqui que não somente existe o falso fundamento de uma vida meramente religiosa no âmbito das cerimônias, do legalismo, mas como também existe um outro fundamento falso, que não se tratando de cerimônias, diz respeito a doutrinas de homens, de usos e costumes, de coisas. Não pode vestir isso, não pode usar aquilo outro, não pode pentear o cabelo deste modo, não pode ir àquele lugar, não pode cantar essa música. Bem, seja num ou no outro fundamento, o que Paulo está colocando é que qualquer que seja o argumento, não é porque a cerimônia está na Bíblia. Isso é um argumento. Ou não, mas os bons costumes devem fazer parte da vida cristã. Você não será um cristão genuíno se você proceder deste modo. Aí começa a querer colocar uma moral humana, ou que seja uma moral meramente religiosa, dogmática, facciosa.
como aqueles que querem se diferenciar um do outro por alguma coisa que ele pratica supostamente boa, né? Paulo diz: qualquer coisa, seja de um lado ou de outro, que seja externo ao homem, não consiste em vida cristã. Então nós temos que definitivamente colocar um ponto final nesse entendimento equivocado. E olha que eu falo isso já há bastante tempo, mas ainda assim a luta é muito grande, às vezes uma luta interna, no sentido dos nossos próprios irmãos, porque embora haja um consentimento na mente, quando muitos se deparam com algumas circunstâncias externas, eles se assustam, se escandalizam, eles se preocupam, eles demonstram certa preocupação com tudo aquilo, com aquilo que Paulo está dizendo. Olha, não é por aí. E o pior, Paulo traz duas assertivas e dois argumentos muito profundos. Com respeito, preste atenção, às cerimônias, aos ritos, às festas, que é a questão legal, né, da lei, o apóstolo diz que nós não devemos ser julgados por ninguém, por não praticarmos essas coisas, por uma questão muito simples, porque tudo isso é sombra. Então, não tem valor. Sombra não tem valor. A sombra não é permanente. A sombra é algo que está aqui, mas outrora não estava e daqui a pouco não estará. Ela é passageira, ela cumpre um papel passageiro. E quando ele diz então dos usos e costumes, que aqui ele demonstra como não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, ele diz: ora, se vocês morreram com Cristo, e aqui é a transição para os dois fundamentos que eu vou dizer, se vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, como é que vocês estão voltando, ou estão se submetendo a um direcionamento de conduta por meio de alguém que quer te colocar num sistema meramente externo, de não toques nisso, não proves aquilo? Ele diz: essas coisas não têm efeito. Com respeito às cerimônias, ele diz: isso é sombra. Com respeito aos usos e costumes, ele diz: não tem efeito real no coração do homem. Não liberta o homem, não cura o homem. Apenas cria uma maquiagem. Por isso que ele vai dizer que essas coisas têm uma aparência. Olha a palavra. Tem aparência. Tudo aquilo que tem aparência não é. Ele tem aparência de sabedoria. Puxa, parece ser uma coisa boa quando você olha assim e vê um camarada vestido de terno, meio-dia, aqueles terno de petróleo, 149 lá na cia do terno, né? Não que seja pelo preço, mas é porque pelo preço é aquele material muito ruim que quando você veste, você não aguenta de calor. Cia do terno, 149,90. Ele sabe até os 90, né? Aquele calor, é porque ele é feito de petróleo, o tecido. E aí aquela gravata, o pescoço gordo, e tem que apertar o último botão aqui, chega de estar assim estourando, e a gravata só vem até a metade aqui, a barriga não deixa chegar até o cinto, que o lugar da gravata é morrer junto ao cinto, né? Mas aí a barriga não deixa, ela fica assim, pequena, curta. Aí você olha e fala assim: gente, mas no monte, meio-dia, imagina, de jejum, 3 dias de jejum, tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de crente, porque esse aí deve ser o verdadeiro crente, né? Orando em pé, clamando, dando voltas, subindo montanha, descendo montanha. Ou então você vê aquelas mulheres que não fazem nada, né? Uma monga, uma múmia, não tira a sobrancelha, não corta cabelo, não pinta a unha, não escova o dente, não faz nada. Misericórdia. Eu falo isso porque na minha época de infância, eu acompanhei, a igreja que eu congregava era muito rigorosa, e naquele tempo as mulheres eram muito obedientes, né? Hoje não, hoje está meio atrapalhado. Mas antigamente era muito rigoroso, e a igreja que eu congregava tinha 2 características. Primeiro, que a maioria eram mulheres, homens eram poucos. E a maioria das mulheres eram sem marido. Os maridos deixavam suas esposas,
porque por não compreenderem, por não serem, entre aspas, né, convertidos, não conseguia conceber aquilo. E a mulher não se cuidava para o seu esposo. E aí ficava aquela situação toda. Mas a gente olhava e via assim, puxa, essa irmã é de oração, é de fogo, é de poder, é de jejum, de consagração. Aquele cabelão grande. Tinha umas irmãs que tinham o privilégio de nascer com um cabelo muito bom. Minha mãe falava assim que era a irmã que tinha cabelo de verdade. Minha mãe dizia, né? Cabelo de verdade. Mas a maioria não tinha essa graça de ter nascido. Aí não podia fazer um bobs, porque era pecado. Uma chapinha era pecado. Chapinha não tinha chapinha, né? Mas tinha aqueles capacetes que ficavam aquela fumaça dentro. Lembra do salão? Ou então, né? Aí ficava ali, dentro daquela fumaceira, para ver se quebrantava o cabelo. Para ele poder assentar, né? Dar aquela relaxada, né? Também não podia, porque era pecado. Tudo era pecado. Então, mas aquilo tinha uma aparência de santidade. Porque nós conferimos a santidade à aparência. Se a pessoa corta o cabelo curto, não deve ser uma santa. Não pode ser uma santa. Essa é a ideia. E até hoje é assim. Quando vocês aqui estão, vocês na minha frente aqui, olham para uma pessoa, uma irmã, e a irmã está com o cabelo repicado, fez umas luzes, usou um batom, você vai achar que aquela irmã é uma santa? Uma santa, uma mulher de oração? Nós entendemos, ou melhor, isso está aqui, às vezes, no inconsciente, se manifesta sutilmente. Dificilmente você confere uma espiritualidade a alguém que não traz características de doutrinas humanas, mesmo sabendo. Se você vê um irmão com um bermudão, um tênis, uma camisa regata, no shopping, você vai achar que aquele irmão é um homem de Deus, de oração e cheio do poder de Deus? Você vai pensar, isso aí pode até ser um crente, mas não um homem de Deus. Porque quem é o homem de Deus que nós imaginamos? Geralmente tem que estar com a Bíblia grande debaixo do braço. Se não tiver com Bíblia, não serve. Não é assim? E olha que essa Bíblia aqui ela vai acabar logo logo, porque agora todo mundo tem 3, 4, 5 versões num celular como esse. Mas aí imagina que agora, e muitos acham que é errado usar a Bíblia no celular. Não é? Por quê? Não, irmão, a Bíblia é aqui, a Bíblia. Não, você tem que então voltar para os pergaminhos. Né? Aqueles couro, porque isso aqui também é uma invenção da modernidade. Foi Gutenberg que criou, inventou a imprensa. E aí veio, agora tem esse modelo aqui de brochura. Mas Moisés lia nos rolos. Né? Não tinha esse tipo de livro. Então aqueles que acham, mas porque nós conferimos uma aparência a tudo que nós vemos. Aí Paulo diz, olha, tudo isso, por um lado, se são os ritos, não tem essência, é sombra. Você pode colocar aqui nessa categoria o próprio batismo em água, ou o próprio partir do pão. Não que eles sejam sombras nesse sentido de Paulo, porque ele não faz parte desse conjunto de coisas. É uma prática neotestamentária, mas enquanto qualquer coisa externa ao homem apenas pode representar, não é. Não é. Nós fazemos porque a Escritura nos ensina essa pedagogia que não é para Deus, é para o próprio homem compreender por meio do simbolismo, mas não tem realidade em si mesmo. Ele representa uma realidade possível no coração daquele que experimenta. Possível porque pode ser o caso que o batismo não tenha para a pessoa nenhum significado real no seu coração, e assim também o partir do pão. De todo modo, Paulo está dizendo, essas coisas externas não têm substância porque é sombra, e tratando-se de usos e costumes, não tem poder para alterar o coração, alterar a alma, alterar a consciência. Ele diz que tem aparência de sabedoria, gera um culto de si mesmo, que é o orgulho. Quando você se acha melhor do que os outros, porque você tem um comportamento tal, e de rigor ascético. O que é rigor ascético? Quando você impõe uma disciplina sobre você, rigorosa,
Você não pode fazer nada. Nada. Se você vai a um casamento, se for num local de igreja católica, você não pode ir porque você tem medo de se contaminar com as imagens que estão lá. Aí você, não vou. Você se priva de uma série de encontros sociais, de amigos, né? Você não é capaz de estar no meio daquela idolatria e não ser idólatra. Que tolice é essa? Né? Mas você acha que, então, você aplica um rigor. Você não vai mais na festa de aniversário da sua sobrinha, de 1 ano de idade, porque vai tocar a música da Xuxa. E você acha que é porque se rodar o disco para trás vai dar, meu Deus é o diabo, meu Deus é o diabo. Você vai achar que rodando o contrário vai dar uma mensagem subliminar. Qualquer disco que você voltar ao contrário, em algum momento vai dar uma palavra parecida com alguma coisa. Porque você está invertendo o sentido. A única palavra que vai dar a mesma coisa, vem para trás, é arara, né? Arara. Agora, outra palavra, João, não vai dar outra coisa. Não é verdade? Então, a pessoa tem um rigor ascético. Ele às vezes não come uma carne flambada porque foi flambada no cunhaque. Misericórdia. Coisa boa, né? Mas não come porque... Não, eu vi aí, flambou no cunhaque. Então eu não como, eu sou abstêmio, minha fé não me permite. Medo de pecar com uma carne flambada. Imagine vocês. Outra vez me perguntaram, pastor, será que eu vou ser salvo? Eu falei, por que não? Porque eu fui num lugar e eu comi lá uma carne de porco. Imagina só. Mas isso, para a pessoa, isso é muito forte, é um rigor ascético. Ele fala essas coisas, elas têm uma aparência de sabedoria, elas geram culto de si mesmo, elas impõem um rigor ascético sobre a pessoa, porém, não tem nenhum efeito quanto ao coração. Nenhum efeito. Não muda nada. Em outras palavras, qualquer rito ou qualquer prática exterior, como doutrinas de usos e costumes, não caracterizam uma vida cristã correta. Lógico, não estou dizendo que muitas coisas postas como usos e costumes, digamos assim, algumas delas, vamos colocar, não seja saudável, né? Não vamos também achar que nós estamos aqui partindo para uma espécie de anarquismo. Não. Algumas coisas são boas. Eu acredito que tudo tem o seu limite, não é? Tudo tem que ser ponderado, refletido, tem um lugar, tem as pessoas, uma série de coisas. Eu quero dizer que isso não é vida cristã. É isso que Paulo está dizendo. A vida cristã, ela só pode acontecer no espírito humano, na alma humana. Por isso nós temos falado muito sobre gestação. Essa palavra gestação, que nós usamos na conferência aqui durante os 4 dias, nós falamos que tanto o pecado, ele é gerado dentro do homem, como a santidade de Deus também é gerada dentro do homem. Gerada não no sentido absoluto de um filho, por exemplo, algo, né? Mas no sentido do gerar de uma consciência. Isso porque o homem, ele é pura consciência. Nós não somos esse corpo, nós temos um corpo, mas esse corpo não sou eu. Tanto é que eu posso fazer um transplante de órgão, receber um órgão de outra pessoa e continuar sendo eu mesmo, faltando um braço, por exemplo, faltando uma perna, com um fígado de uma outra pessoa, o coração de uma outra. Mas a minha essência vai ser sempre eu, não vai alterar, porque eu não sou corpo, eu sou consciência. E a consciência, ela é construída. Então, tudo o que nós precisamos neste momento do nosso ministério, nosso momento de experiência cristã, é compreender que a vida cristã, Paulo vai colocar em termos de morte e ressurreição. Agora, nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho tido ultimamente. Eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive buscando compreender onde está o erro. Ou seja, existe um erro em algum lugar no que tange a experiência dos cristãos em relação ao Evangelho. Porque Paulo diz
o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ou seja, o Evangelho, ele causa um efeito poderoso dentro do homem. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, do poder da vida de ressurreição, que opera em nós, algo dentro, que muda o nosso ser, a nossa consciência, com respeito a tudo aquilo que nós herdamos de Adão. Adão, ele é todo divisão, ele é todo maldade. Adão, ele é todo egoísmo. Tudo que diz respeito à carne, ao nosso nascimento em Adão, é uma consciência que se fundamenta na base do egoísmo. Tem o que fazer. Então Paulo vai dizer, não tem como ter vida cristã se essa consciência não morrer. Para que venha ter um novo nascimento, que ele vai chamar aqui de ressurreição, com Cristo, que vai gerar em você uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, um novo espírito, um novo modo de ver, de pensar, de sentir e, consequentemente, de se pôr e se colocar no mundo. Então, observa que essa semana eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa, achei muito interessante. A pessoa comentava o seguinte acerca de uma ocasião em que os discípulos de Sócrates teria dito para ele: olha, Sócrates, veja, você é um grande filósofo, não tem filósofo como você. Você tem uma grande sabedoria, uma inteligência, você tem o poder da oratória. Então por que você não ganha o mundo pregando para todos, anunciando? Você vai converter o mundo vai mudar, o mundo será outro. E se alguém não quiser te ouvir, sente ele na cadeira, amarre ele, fale para ele durante um dia todo. Quero ver se ele não muda, porque ele, ao ouvir, ele vai entender e vai mudar. E aí Sócrates deu uma resposta muito forte, muito verdadeira, e você vai entender isso. Ele disse: olha, a minha mãe era parteira. E de fato a mãe de Sócrates era parteira, né? E inclusive o Sócrates criou o método chamado método maiêutico de interpretação e de busca do conhecimento, a partir de ver a mãe dele ali intermediando, né? Ou ajudando a mulher a dar à luz. Então o método maiêutico de interpretação e de conhecimento de Sócrates, ele entendia que o conhecimento ele tem que ser gerado dentro do homem, como uma mulher gera um filho, até aquele conhecimento vir à luz, ele chegar a um momento de luz, de iluminação. Ele dizia: minha mãe, ela era uma parteira, e minha mãe era uma boa parteira, muito boa parteira, excelente parteira. Só tinha uma coisa que minha mãe não conseguia fazer: é fazer uma mulher dar à luz sem que ela esteja grávida. Isso ela não conseguia fazer. Ou seja, ela podia ajudar a criança a vir ao mundo, mas desde que a mulher estivesse grávida e o filho maduro da época do nascimento. Mas o contrário, não tinha como. O que ele quis dizer com isso é: não tem como você conduzir a pessoa a uma compreensão da verdade sem que essa pessoa não esteja primeiramente grávida, a pessoa grávida, ou esteja já incomodada no seu coração, no seu interior, com o sentido de que alguma coisa não está certa. Se você não tiver despertado para o fato de que há uma verdade até então desconhecida, ou que aquilo que você conhece por verdade não é bem deste modo, tem alguma coisa que tem que abrir o sentido para a experiência. Enquanto você estiver olhando o espetáculo da vida, ou o espetáculo enquanto ilusão, estiver aplaudindo, envolvido, sem desconfiar que aquilo é um teatro, você não estará pronto para compreender as verdades profundas. Então, eu estou falando aqui de gestação, e é possível que, por mais que se compreenda com o intelecto, muitos ainda não atentaram para a gravidade do que estamos dizendo. Pastor, qual é a gravidade disso? É de que é possível que nós estejamos vivendo um cristianismo, isso aí é notório, historicamente falando, que seja meramente rituais, cerimoniais e de usos e costumes.
Não importa que nível de usos e costumes é este. Desde que você, se para você viver a vida cristã é fazer isso, aquilo, outro, consiste em algumas coisas que você procede, você vai domingo ao culto, ou melhor, você aceita Jesus, levanta a mão, você se submete a uma água de batismo, numa piscina, e você vai ao culto de domingo, você leva um dinheirinho, coitado do pastor, tem que pagar o aluguel, canta 3 ou 4 hinos, aí você ouve um bom sermão, não entende muito também, então o celular também não deixa entender muita coisa, você fica ali esperando acabar, não acaba nunca, porque tem que assistir o Fantástico ainda, chegar em casa, né, ver o restante do Fantástico. Se tudo isso, se você entende que é só isso, ou se você tem vivido isso, então, infelizmente, nós não conseguimos tocar o verdadeiro cristianismo. Tolice. E essa é a resposta e a explicação por que a igreja do Senhor Jesus, falando de maneira genérica, né? Igreja no termo genérico, é tão cheia de maldade, de perversidade, de perseguição, de divisão, de inveja. Tão cheia. Os irmãos não conseguem mais ter um relacionamento saudável em Cristo, em amor, perdão, misericórdia, graça, bondade, porque falta o poder da vida de ressurreição. O pastor está colocando em dúvida a minha conversão? Não, eu não. É a Escritura que diz que isso que você entende ou que você faz não é. Lógico que o congregar, o ofertar, o cantar, isso pode fazer parte no sentido do aspecto social e coletivo do povo de Deus. Mas em si mesmo essas coisas não são. Vocês já assistiram alguma missa? Já foram à missa? Conhecem missa? Mas já foram, mas vocês conhecem no sentido de saber que a missa é uma liturgia. A missa é a coisa mais organizada que existe. A missa, se o horário é 6 da tarde, ou 18 horas, começa às 18 horas. Pode ter uma pessoa, pode ter 1 milhão de pessoas. É porque é um ritual, é uma liturgia. Tem um lugar por onde o sacerdote, o padre entra, os coroinhas. Tem toda uma forma, ele tem que chegar diante daquela mesa que eles chamam de altar, tem que se curvar. Se passar diante do santo sacrário, tem que ajoelhar e fazer o sinal da cruz. A missa ela é toda escrita, ela é toda decorada, tudo no seu devido lugar. Chega a ser bonito o aspecto da organização da coisa. E tem um momento, o ápice da missa, que é o momento da suposta transubstanciação da hóstia. Então é tudo bem ensaiado, tudo muito bonito. Mas não é cristianismo. Você entendeu? Não que não possa haver uma liturgia. Pastor, se a gente quiser uma liturgia, pode. Desde que aquilo não ocupe o lugar da realidade no coração de ninguém. O problema não está numa possível liturgia. O problema é quando você faz da liturgia o seu cristianismo. Esse é o problema. Pastor, vamos acabar com o batismo em água? Não, não é a solução. Não é a solução. Porque você vai tirar um símbolo para ficar com o nada. Entenderam? Ficar com o nada. O ideal é que você compreenda no símbolo o tudo que se deve haver no seu coração com respeito ao seu significado e à sua experiência. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós percebemos essa verdade, estamos tentando colocar isso para os irmãos, mas como eu dizia agora há pouco no exemplo de Sócrates, não tem como despertar alguém que já não esteja inquieto, que já não esteja incomodado, que já não esteja desconfiado. Sabe quando é que você cresce e você avança em nível de experiência? Quando você se incomoda com algo. E quando você desconfia de algo. Não é desconfiar de alguém, não. É desconfiar do seu próprio entendimento da coisa. Mas você não vai ficar procurando coisa para desconfiar. Não é mecânico desse modo.
é quando você tem compreensão, por exemplo, da doutrina do novo nascimento. Olha, eu preguei o novo nascimento a minha vida toda. Eu prego a palavra desde os meus 17 anos de idade, que eu sou pregador. Estou com 44, muito tempo. Em todo esse tempo preguei o novo nascimento. Lógico que de um sistema para outro, pelo qual eu passei, houve mudança conceitual, né? De todo modo, eram apenas conceitos. E chegou um momento que eu fiquei desconfiado desse tal novo nascimento. Muito desconfiado. Não da escritura, não da verdade, mas desconfiado do dogma. No sentido de, será que esse dogma ele acontece do modo como eu estou pensando que acontece? Como assim? Você pega uma pessoa, a pessoa está com 60 anos de idade, nasceu lá numa das religiões mais antigas, né? Mais obsoletas da antiguidade, no centro de Umbanda, que seja, e de lá para cá vem e passou por outros segmentos de outras linhas mais de sacrifícios e de fazer o mal para as pessoas, vai imaginando, a vida toda. Aí chega um momento que ela está destruída, acabada, e aí você fala para ela assim, olha, Jesus morreu por você. Se você crer neste momento, você vai nascer de novo. E a pessoa, por motivo qualquer, diz, não, eu creio. Eu creio. Mas, em outro momento eu vou falar sobre essa questão do crer para os irmãos, melhor, mas o tempo agora não permite, mas eu vou ficar só por aqui mesmo. E ela diz, não, eu creio. Mas esse creio está mais por um eu acredito. Por uma questão meramente de uma convicção intelectual, de alguém que te convenceu, ou a própria vida dura te convenceu, ou o seu sofrimento te convenceu. E aí você faz aquela oração comigo, a pessoa faz a oração, aí você fala assim, pronto, você nasceu de novo. Nasceu de novo? Nasceu, pronto, está nascida de novo. A pessoa agora fica toda feliz que ela nasceu de novo. Aí eu pergunto, é certo que é possível, por obra do Espírito Santo, não há de se duvidar, que haja mudanças nessa pessoa? Lógico. Se há uma fé verdadeira, não é? E um crer em um Cristo de Deus, ali começam uma série de mudanças. Mas vai se observar que há muito dentro daquela pessoa, muito, que só o tempo e muita oração e muita contemplação do Evangelho é que vai tirar do coração daquela pessoa aquelas coisas que ao longo de tantos anos foi sedimentado no seu coração, na sua consciência. Há um processo pelo qual a pessoa passa para desconstruir a sua velha maneira de percepção e se construir uma nova maneira de ver. Para a pessoa poder entender que não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Até porque muito do Evangelho, com muito do Evangelho nós não concordamos. Quer ver uma coisa? Imagine você, nós aqui nós temos relacionamentos com esposa, filhos, amigos, namorado, namorada, vizinhos, né? Sogra, sogro, cunhado, enfim, patrão, empregado, não tem essa relação? Imagine só que as pessoas nessa relação, elas se machucam. E tem pessoas que são más, não são? Tem pessoas que você está vendo que ela é má porque parece que ela tem um propósito, está ali para te ferir, te machucar. Aí ela te fere uma vez, te fere duas, você é um cristão. Aí você vai procurar ajuda com alguém, eu estou com problema porque uma pessoa me persegue, a pessoa me maltrata, a pessoa... Qual o conselho bíblico? Não, a Bíblia fala o seguinte, que você deve perdoar essa pessoa. Ah, mas já perdoei? Ué, muitas vezes. Sim, mas a Bíblia fala que você tem que perdoar a pessoa. Ah, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7 vezes? É o Evangelho. Fala, não é 7 vezes. 70 vezes 7.
se você for pegar o pé da letra, dá 490 vezes por dia. 490 vezes, ao pé da letra. Porque eu entendo que isso é apenas uma maneira que Jesus usou para poder dizer que não há limite para o perdão. Aí eu pergunto para você, você consente que isso é o Evangelho? Porque você leu, sim ou não? Você não pode negar. Agora eu pergunto, e você concorda? Esse é o ponto. Aí, não, pastor, eu concordo. Agora é fácil concordar, porque você está na minha frente, no sentido de alguém pregando, falando a palavra, você está aí com o coração para receber, está tudo certo. Agora, quando você está dentro de uma situação real, que você é vítima e alvo de outro, de uma maldade, uma vez, duas vezes, três vezes, é nessa hora que nós começamos a achar que não é bem assim. Ou pelo menos a proceder de maneira contrária ao que o Evangelho ensinou. Significa que essa parte do Evangelho ainda não foi gerada em nós. A nossa consciência ainda é outra. Vocês entendem? Que não é uma questão de você consentir. Ora, se você diz que é um cristão e crer na Bíblia, você vai ter que dizer que está aqui. Você não tem como rasgar a sua Bíblia. E até pregar. Se você é um pregador, vai ter que pregar. Porque você não vai dizer que Jesus está errado, você está certo. O problema é como você encara a realidade da sua existência nesse campo de batalha no qual vivemos. Como nós agimos. É aí que então, ao compreender, então, Paulo disse, se morrestes com Cristo. Capítulo 3 ele diz, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Se você entende isso, que esse morrer é a destruição de uma consciência adâmica caída, e essa ressurreição é a construção, é a geração de uma consciência crística, cristã, então você agora precisa, levando a sério essa verdade, buscar em Cristo, no Espírito, tais mudanças. Senhor, eu preciso de que o teu Evangelho, ele não seja somente assimilado por mim, mas que ele se assente no meu coração, e que eu o tenha para mim como a única verdade possível de ser vivida, e o único caminho de vida eterna de fato e de verdade. Ou seja, nós precisamos de ter um convencimento profundo dessas verdades, não enquanto dogma, mas enquanto realidade. Sabe quando você já superou muitas coisas? Cada um de nós já superamos muitas coisas. Tem coisa na nossa vida que ficou para trás e que nós não somos mais capazes de fazer. Tem ou não tem? Você já fez alguma coisa que fazia parte do velho homem e hoje você não é mais capaz de fazer? Você conseguiu vencer aquilo, superou aquele aspecto, né? E hoje você olha, quando você está numa situação, você até se envergonha. Quando você vê alguém procedendo, você fala, meu Deus do céu, como pode? Mas você já fez no passado. Mas agora você não faz, não é porque você é proibido. Ou porque você está com medo de ir para o inferno. É porque houve uma mudança real dentro de você. Então a vida cristã, ela ocorre com essas mudanças. O Evangelho, a palavra, vai gerando uma nova consciência. Vai gerando uma nova percepção, o que vai gerar um novo comportamento, procedimento, enquanto resultado, não enquanto um meio, mas enquanto resultado. Então a vida cristã, ela passa por esses aspectos. Eu quero ler com vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos ter que chegar lá, mas vamos aqui em Efésios rapidamente. Abra sua Bíblia. Como que Paulo coloca essa questão? Capítulo 4, 17 em diante. Eu vou ler bastantes versículos aqui, mas vamos entendendo o que Paulo está dizendo. Olha, tente relacionar o que ele está dizendo com essa gestação da nova consciência, com esse morrer de uma velha consciência. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive e pela dureza do seu coração,
os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Olha que texto lindo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Versículo 20. O que significa que nós estamos aprendendo a Cristo. Cristo sendo ensinado a nós. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Olha que maravilha. A verdade em Jesus. Não é a verdade de qualquer rito ou de qualquer doutrina humana. É a verdade em Jesus. No sentido de que? O que ele quer dizer com aprender a Cristo? O que ele quer dizer em ouvir e ser instruído em Cristo segundo a verdade em Jesus? Ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, quando ele diz trato passado, ele se refere à nossa relação quase que contratual com Adão. Quando o homem nasce, porque ele nasce de Adão, da carne, ocorre que ele ao entrar no mundo já assina um contrato com Adão. Entenda simbolicamente. Ele tem um trato de vida, de modo que ele não tem como ser diferente do que ele é em Adão. No sentido de que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar. Ele diz que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele coloca aqui o despir-se do velho homem e o revestir do novo homem em termos de uma veste. Uma veste. A veste é aquilo que nos dão. O homem entra no mundo nu, mas logo alguém o veste. Não é assim? Aquela veste o cobre. E vai havendo uma identificação da pessoa com aquela veste. De modo que despir-se do velho homem é nos livrar dessa questão cultural e, sobretudo, dessa consciência ou desse inconsciente coletivo que se manifesta em cada consciência individual de um modo de ser no mundo. Tem que se despir. Vida cristã é um processo de despir-se do velho homem, morrer. Essa morte não acontece de uma só vez. Eu sei que a Escritura vai colocar como um fato consumado. Morrestes com Cristo. Se morrestes com Cristo, implica que você morreu, sim ou não? Olha só essa curiosidade, não desmarca Efésios não, mas volta aqui em Colossenses e veja que o que eu estou dizendo não é infundado. Capítulo 2, 20. Se morrestes com Cristo, ele não coloca aqui a possibilidade que você tenha morrido com Cristo ou não? Não seria um fato? Se você morreu, está morto, não? Agora capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como assim? Ele coloca a possibilidade de que eu tenha morrido? E se eu morri, morri. Mas ele diz, fazei, pois, portanto, diante dessa verdade, faça morrer. Então, esse morrer é um processo. Sim ou não? Assim como essa ressurreição, novamente, também é processo. Volte para Efésios capítulo 4. E aí ele passa, a partir do 25, a demonstrar essa veste do velho homem. Que veste é essa? Qual é o modelo dessa veste? Como identificar essa veste? Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade
com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Queridos, a mentira é uma veste. Com quanta facilidade nós mentimos. Aí tem todo tipo de mentiroso. Tem aquele que mente por profissão. Não tem? No sentido de que aquilo está tão dentro dele que ele tem aquele que mente por necessidade. Não necessidade porque está precisando de algo, mas ele tem necessidade de mentir, e quando não há nenhuma necessidade, ele sente necessidade, ele mente. Mente sem causa e sem porquê. Mente porque é mentiroso. E o pior, ele acredita na mentira dele. Tinha um homem ali tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele falou que um dia caiu um abacate em cima do telhado dele, quebrou o telhado todo da casa dele. Um abacate. Só que ele não fala por brincadeira, ele fala sério. Ele acredita nisso e quer convencer o outro disso. É uma coisa totalmente sem base, sem fundamento, porque não vai acontecer nada. Ele não vai ganhar nada com isso, nem perder nada com isso. A sua vida não corre nenhum perigo. Mas é porque, a não ser que seja por uma brincadeira, né? Se é brincadeira, não se pode falar que nem é verdade, nem é mentira. É uma brincadeira. Mas se fala no sentido de querer induzir o outro a acreditar. Então, há aqueles que mentem sem sentir. Isso acontece demais da conta. E isso é tão natural que desde da criancinha, ela está lá a mãe ou o pai ou alguém cuidando, e a criança não quer parar de chorar, ou não quer comer. Come, não quer, ela está chorando, porque se você não comer, o bicho-papão vai vir à noite te pegar. Isso é verdade? É uma mentira que causa algum dano, algum prejuízo? Não, mas já está ali desde o início. Algo que não é verdadeiro, que vai entrando na cabecinha da criança. Então nós temos que entender que quanto ao velho homem, a mentira é uma prática. Tem aqueles que amam a mentira. É um nível mais profundo. Mas a mentira é algo do homem caído. Mas cedo ou mais tarde já vai dar uma mentirinha. O telefone toca, se for para mim, diga que eu não estou não. Coisa mais natural dentro de uma casa. Se for para mim, diga que eu não estou. Aí a pessoa vai lá, pois não. Não, deu uma saidinha. Deu uma saidinha olhando para a pessoa. Mas não é verdade. Vocês entendem como são as coisas? Tá, mentira como uma veste. E Paulo diz assim, olha, nós precisamos começar a identificar as costuras dessa veste, as partes dessa veste, e começar a nos despir. Puxa, eu preciso. Se você é um mentiroso de carteirinha, você tem uma urgência. Se você é um mentiroso daqueles que mente, mas não sabe nem por que mente, não tem causa, nem tem porquê, e você nem sente às vezes, e às vezes quando tem que mentir, você não mente. Você mente por costume. Identifique se há alguma coisa nesse sentido. Mas, puxa, a mentira não é da luz. Não é do Cristo. Portanto, é algo de que eu tenho que me livrar disso. Aí você vai construindo uma consciência tão sensível que já não admite mais que você minta em qualquer nível que for. É a consciência sua que vai definir, que vai decidir, de modo que quando isso for construído em você, você vai estar tão sensível que você vai estar sempre atento. E antes de mentir, aí você procede com a verdade. Não é? Isso está aqui na consciência. Isso vai ser uma mudança na sua consciência. Olha lá, o indivíduo falou que aceitou Jesus e nasceu de novo, né? Nasci para o dogma. Mas ele continua mentindo. Esse que está mentindo é o novo homem? É o novo homem esse que está mentindo? É o velho? Mas ele disse que morreu e que nasceu de novo. Vocês entendem como que um momento você tem que desconfiar. Quando eu falei agora há pouco da desconfiança, não é do novo nascimento, mas
Desconfiança de que não é bem assim que as coisas acontecem. É um fato que a Escritura fala da necessidade do novo nascimento. Mas e como é que acontece? Aí você vai ler na Escritura, ela vai te mostrando. Olha mais aqui no capítulo 4 de Efésios. 25, né? 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que maravilha. Em outras palavras, quando você mente para o seu próximo, você mente para si mesmo. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é uma coisa que, quando ela vem, você não tem o controle sobre ela. Porque você não fala assim, olha, daqui a pouco eu vou ficar irado. Quer ver? Já eu vou ficar irado. Você consegue se planejar? Quem consegue se planejar? Daqui a pouco eu vou ficar irado. É diferente de você falar, olha, o fulano vai chegar aqui daqui a pouco e eu vou mentir para ele. Eu vou falar essa história para ele. Você consegue, né? Consegue maquinar, né? Mas a ira não. A ira é uma coisa que de repente ela te pega de surpresa. Então nesse momento não tem muito o que fazer. Mas Paulo fala, mas uma vez que você irou, como não pecar? Ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Você irou, mas trata com a ira. Trata. Uma vez irado, você pode refletir, não, Senhor, peraí. Por que eu estou irado contra o meu irmão? Por que eu estou procedendo dessa maneira? Você pode se arrepender, recolher e se reconciliar com seu irmão. Não deixe que a ira, que você vá dormir e ela não seja tratada, porque essa ira pode se tornar no outro dia um ressentimento. Ela pode lançar raízes no seu coração. Ele diz assim, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Sabe o que mais acontece, né? Às vezes você chega numa situação e aí você viu algo e agora você é tentado a chegar lá na casa do outro e comentar. E contar do seu modo. Você nesse momento está dando lugar no seu coração para que o espírito de divisão diabólico se instaure no teu ser. Olha, me permita falar isso para os irmãos. Eu não gosto muito de comentar essas coisas. Você deve ter percebido isso. Mas, a despeito das coisas positivas que houve nessa eleição, aconteceu algo muito negativo no meio cristão. Sobretudo para quem conhece o Evangelho. Eu vi, muitas vezes, e ainda vejo, as pessoas usando armas para zombar e escarnecer do seu irmão em Cristo. Por causa do Bolsonaro, por causa do Haddad. Não é? Qual o sentido disso? Cada um tem na sua mente bem definido o que deve, em quem deve votar. É uma questão muito pessoal, é muito ideológica. Depende de vários fatores para você ter uma conclusão. Tem gente que não tem nada, eu não sei. Tem outros que é acirrado. Mas por que eu vou criar divisão com meu irmão? Qual a razão disso? Isso é dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo não é você achar que o diabo vai entrar aqui, vai. Não, é você permitir que o espírito de divisão te controle. Ou você proceder de um modo aparentemente inocente, mas você sabe que aquilo pode gerar uma divisão muito profunda nos relacionamentos. Então nós precisamos encarar essas questões com muita sabedoria, sobretudo nós que conhecemos o Evangelho. Saber lidar com essas questões políticas com o Espírito de Cristo. Agora que o Bolsonaro ganhou, então pensa agora num povo que agora não quer parar mais de falar para poder continuar oprimindo o outro que perdeu. Aí ninguém ganhou, ninguém perdeu, queridos. Não, se alguém perdeu foi o Haddad, perdeu uma eleição. Falei quase igual a Dilma, né? Mas nós não perdemos nada. Nós ganhamos um novo presidente. Se ele será um bom governo ou não,
Só Deus sabe disso, eu não sei. Não é? Poderia ter sido outro também, mas o fato é que nós não podemos agora usar de uma vitória para ofender e para continuar. Não pode, irmão. Nós temos que mudar isso. Precisamos mudar esse comportamento nosso. Em nome de Jesus. E até se você tiver uma disposição de querer conversar, se deve conversar. Política se conversa sim. Conversa. Agora, tem que ter sabedoria para que não seja nada pessoal. Para que o espírito diabólico não instaure no coração de ninguém. Enfim, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Entenda a palavra torpe não enquanto a mera palavra articulada. Eu me recordo que na minha infância, a gente não podia falar nem mesmo o nome das partes do corpo, que era pecado, né? A palavra torpe tem um sentido, quando você a usa com a intenção maliciosa. Somente nesse sentido se fala de palavra torpe. Não a verbalização de fonemas. Não é palavra torpe. A palavra torpe, para ser torpe, assim é uma palavra virtuosa. Se não houver a intenção, é hipocrisia, né? Você pode falar uma palavra bonita para alguém, mas se você não tem a intenção de coração de falar tais palavras, se tiver apenas palavras vazias, palavras de, como eu posso colocar, de lisonja, então ela não é virtuosa, aquela palavra, ela é hipocrisia. Então tem que haver o sentido, né? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui está uma demonstração breve que eu dei aos irmãos para falar dessa consciência. Eu peço que os irmãos cheguem em casa, leiam de novo esse texto, e pode continuar lendo, porque o capítulo 5 continua falando, para que os irmãos possam perceber a questão da consciência. Mas não leia como nós sempre lemos no passado, não. Leia a Bíblia para poder falar, não, eu já li o livro, o capítulo 5. A pessoa quer acabar de ler para dizer, eu li o capítulo 5, como o cumprimento de um dever de ter lido. Não, mas lê para absorver, para compreender, no sentido de você ler e identificar, puxa vida, quantas coisas aqui ele está dizendo que é do velho homem, e estão aqui dentro de mim. E eu sabendo, nem me preocupo que elas estejam aqui. Vocês entendem, não? Eu estou vendo que é do velho homem, está aqui, e está em mim, mas isso não me gera nenhum tipo de reação. Amanhã minha vida vai continuar a mesma. Então, nós temos que ler para identificar, e identificando, começarmos a procurar, em oração diária com Deus, esse despir-se do velho homem, e esse vestir-se do novo homem, nesse morrer para o velho homem e esse renascer em Cristo, que é o novo nascimento. Tá bom? Então, Paulo traz em contrapartida aos ritos e aos usos e costumes uma verdadeira experiência de morte e ressurreição, no sentido de despojar-se, livrar-se de toda a bagagem do velho homem para ter uma nova veste em Cristo, que é a própria pessoa de Cristo gerado em nós. Tá bom?